Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Carvalho, aqui no canal Espiritualidade, e no vídeo de hoje eu venho trazer um tema para vocês que eu gosto bastante, que é para falar sobre a Lua, seus arquétipos e como que esses arquétipos afetam aí principalmente as mulheres em seus ciclos menstruais. Bom pessoal, antes de entrarmos no tema, quero pedir para que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe um like aqui nesse vídeo e recomende este conteúdo, caso você gostar, para outras pessoas que você acredita que também vai fazer sentido aqui esse material. Bom pessoal, essa semana eu trouxe um vídeo na quarta da vibração para falar sobre a Lua. Fiz uma vibração com vocês inteira dedicada dentro desse tema. Essa semana, onde eu estou gravando esse vídeo, numa quinta-feira, ele vai ao ar amanhã, dia 10 de junho. E nós estamos aqui reverberando a fase da Lua crescente. Primeira pergunta, né, para vocês deixarem aqui nos comentários, se você é uma pessoa atenta às fases da Lua, se você tem uma conexão com ela, se você gosta de fazer exercícios meditativos, prestando atenção na Lua, independentemente de qual fase ela se encontre, deixa aqui para mim que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, como eu estava dizendo, essa semana na quarta da vibração, eu fiz um vídeo com vocês, né, uma live na verdade, onde a gente trouxe um pouco dessa energia da Lua dentro de um copo com água, para que vocês pudessem beber, sentir essa energia, trabalhar um pouco. Na verdade foi intencional essa live para já colocar vocês na sintonia, que eu já sabia que o tema da Sexta do Conhecimento, que é hoje, seria justamente para falar sobre isso. Bom, eu separei aqui alguns tópicos importantes que eu gostaria de falar aqui com vocês e espero que eu consiga trazer isso de uma forma bem leve, bem clara, mas se vocês tiverem alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Bom, só para dar uma introdução aqui, para quem aí tá avoado ou nunca, né, parou para pensar sobre as fases da Lua, sobre esse satélite aí do planeta Terra, a gente tem basicamente 4 fases. Tá? A primeira delas é que, na verdade, muitas pessoas, quando vai organizar essas fases, sempre começa pela Lua crescente, mas aqui eu vou começar pela Lua nova, porque é realmente quando a Lua ela está ali se refazendo para um novo ciclo. A Lua nova ou Lua negra, como algumas pessoas chamam, seria então o arquétipo da anciã, né? E quando eu falo arquétipo, eu estou querendo dizer que são representações do consciente ou inconsciente coletivo, tá? E as associações que são feitas de personificações em relação à Lua, nesse caso. Mas existem arquétipos de várias coisas. Então, nesse caso, a fase da Lua nova, ela é o aspecto da mulher anciã. Na magia, todas as fases da Lua, elas têm um arquétipo, cada um representando uma face da deusa, tá? Mas dentro desse estudo acadêmico, dessa determinação mágica, pagã, que já vem de, sei lá quanto tempo, acho que muitos e muitos e muitos séculos, ou até mais de milênios, a deusa sempre vai ser vista como a deusa tríplice, ou seja, ela tem 3 faces, mas aqui na nossa correlação eu vou trazer 4 faces dela e eu já vou explicar o porquê. Bom, voltando aqui na Lua nova, na representação dessa fase anciã, a gente traz um outro arquétipo, né, uma outra correlação, que é também a estação do inverno. E aí quando a gente fala de inverno, que é justamente, né,
aquele momento em que a gente pensa em introspecção, é justamente isso que essa fase vem trazer. Na fase da lua nova, a gente fala sobre introspecção, sobre sensibilidade, sobre intuição. A gente fala também sobre o ápice do nosso poder pessoal, tá? E aí, depois da fase da lua nova, aquele momento onde a lua está se refazendo para um novo ciclo, consequentemente, a gente entra na lua crescente. Na lua crescente, um arquétipo que a gente tem dessa fase lunar é justamente a deusa donzela ou a face donzela, né? Ou a mulher donzela. É também associado como donzela, como virgem. É realmente aquela fase da mulher jovem, da feminilidade jovem, tá? E aqui nessa fase, como ela já passou pelo ápice do poder pessoal e ela está no momento de refazimento, a gente fala também que é um período primaveril. Por quê? Porque ele está associado realmente com a estação da primavera, que é aquele momento onde as flores estão renascendo, depois de ter passado por um período de inverno, onde tudo estava muito ali, né? Não morto, né, mas latente, aquele período de latência que para nós é aquele, a gente passou pela fase da introspecção, de reflexão, na primavera é onde as coisas começam a florescer. Então, quando a gente fala de lua crescente, do arquétipo da donzela, a estação da primavera, em nós, e aqui eu falo também para os homens, a gente está falando sobre aumento da libido, a gente está falando sobre criatividade, força criacional, a gente está falando também sobre feminilidade. Quando eu falo feminilidade, eu gostaria que vocês não levassem isso no aspecto de gêneros. Vamos falar sobre polaridades masculinas e polaridades femininas, tudo bem? Então daqui por diante, quando eu falar sobre feminilidade, pensem nisso, porque é diferente a gente falar de polaridades, que eu já sempre falo no canal, falei na live da quarta, vou repetir aqui, que a gente está falando sobre yin e yang, e isso existe em todos nós. A gente vive num universo de dualidades, e uma dessas dualidades é o masculino e o feminino. Bom, a nossa próxima fase é a fase da lua cheia, né? Essa fase com certeza todo mundo conhece. Mais um arquétipo também associado a essa fase lunar é a deusa mãe, a lua mãe ou a mãe, né? Aquela representação de mãe mesmo. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em acolhimento, a gente pensa em nutrir, um sentimento de nutrir. A gente fala também sobre cuidar, muito cuidado do próximo e também de si mesmo, né? A gente, na fase da crescente, a gente tinha um aumento da libido. Então aqui, na fase da lua cheia, na fase mãe, a gente está falando sobre um aumento sexual, uma alta sexual mesmo. Então é muito comum que nesse período, homens e mulheres, né, sintam realmente ali um aumento na atividade sexual, tá? E, obviamente, a gente também tá falando do aumento da própria feminilidade como um aspecto dual, tá bom? Depois, a gente tem a fase da lua minguante, né? E um arquétipo da lua minguante é justamente a feiticeira. Na magia, como eu havia falado anteriormente, quando a gente fala sobre deusa tríplice, normalmente a anciã, lua nova, lua minguante juntas, então as duas trazendo o aspecto da anciã. Mas aqui a gente vai trazer a feiticeira, né? E a feiticeira, a gente está falando do quê? De outono. É essa energia do outono, esse momento de recolhimento. Ela está iniciando um recolhimento, porque lembra que a próxima fase, porque esse ciclo ele nunca termina, né? A próxima fase depois da minguante, a gente vai voltar de novo para a lua nova, que é realmente aquele ápice da introspecção. Então, na fase da feiticeira, a gente nessa representação arquetípica do outono, é onde a gente se inicia naquele recolhimento, aquele cuidar de si. A gente começa a trazer para nós aquela visão de autocuidado, aquela visão de, né, que é um pouco diferente do cuidado da mãe, do arquétipo da mãe, que às vezes é um cuidado, mas ele é um cuidado mais expansivo e às vezes ele se estende para outras pessoas além de você mesma. E aqui a gente está falando realmente do cuidado
para si próprio, né? Para si própria. Também a gente começa a sentir uma necessidade de estar mais introvertido, introvertida. A gente também fala de aproximação com o seu inconsciente. Então, como eu falei que na próxima fase, novamente, a gente vai começar o ciclo na lua nova, isso significa que aqui a gente já começa os processos de autoanálise, de olhar para si, aquela fase do mês que a gente costuma ficar um pouco mais down, querer sem ficar em casa, sem sair, não querer se socializar muito com as pessoas, né? Normalmente é nesse período. E aqui a gente está falando do aumento do poder pessoal, já que o ápice do poder pessoal é na lua nova, então aqui é o aumento do poder pessoal. E aí você pergunta, por que então você começou a falar da lua nova, se agora você vai voltar para ela de novo? É para mostrar para vocês que esse ciclo, ele nunca tem fim. A lua nova, ao mesmo tempo que ela é um término de um ciclo, ela é o recomeço de outro, trazendo também essa outra representação arquetípica de morte e renascimento, de nascimento e reencarnação. E depois que a morte, ela não é necessariamente um ato final, mas ela é sim um recomeço para uma nova jornada. Então você percebe que por que eu fiz questão aqui de trazer esses 4 aspectos ao invés de 3? Porque apesar do número 3 ter uma simbologia sagrada, ter toda uma representação cabalística, como o nosso planeta ele é dividido sempre em múltiplos de 4, né? A gente tem 4 estações para 12 meses do ano, 4 fases lunares, então a gente também tem que trazer esses 4 arquétipos, porque aí a gente entra no nosso próximo tópico, que são os ciclos da mulher. Os ciclos menstruais da mulher, ele passa por 4 fases. E aí agora que você já sabe, já tá aí na cabeça com as 4 fases da lua e os seus arquétipos, eu quero trazer aqui para as mulheres principalmente essa percepção, se você já parou para pensar no seu ciclo menstrual em alinhamento com as fases da lua. Lembrando que se você é homem, não tem um problema, o menor problema. Porque para você, por mais que você não passe por esse período menstrual, é importante que você perceba esses outros aspectos que vão afetar o seu emocional, o seu psicológico e a sua interação social, tá? E por mais que você também não menstrue, esse poder pessoal, essa feminilidade existem em todos os homens. Assim como todas as mulheres também manifestam a polaridade masculina, você também manifesta esse poder pessoal que vem dessa força, desse sagrado feminino, que aí, obviamente, vai de cada homem saber como manifestar isso dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, dos seus relacionamentos. Bom, focando aqui agora então no tópico falando sobre ciclos menstruais, eu trouxe aqui para vocês, fazendo uma correlação com cada uma daquelas fases, 4 tipos de ciclos que as mulheres podem ter. E aqui eu faço um adendo que se você não tem como identificar esse ciclo, talvez seja o momento de você pensar em talvez começar a monitorar o seu ciclo menstrual, de repente fazendo uso de algum aplicativo onde você consegue ter o calendário da sua menstruação para você saber exatamente qual é a fase da lua, qual o ciclo menstrual que você está passando, para você poder entender em qual desses 4 grupos você se encaixa. Bom, para começar aqui, a gente tem as mulheres, né? Mulheres e homens, né? Porque a gente sabe que menstruação, me autocorrigindo aqui, menstruar também é um ato masculino, afinal de contas menstrua quem tem útero, certo? A gente tem o ciclo da lua branca. O que é esse ciclo da lua branca? É um ciclo que ele está alinhado diretamente com a fertilidade da terra. Isso significa que o seu ciclo menstrual, ele está alinhado em exatidão com as fases da lua que correspondem a ele. Como assim? Vamos lá que eu explico. Alinhado com o ciclo da Terra, as mulheres, elas costumam menstruar, né? Não é que elas deveriam, mas elas costumariam menstruar na lua nova. Então, alinhado direitinho com a fertilidade feminina, alinhado com Gaia, que é a Terra, menstruação é na lua nova. Na lua crescente, a mulher pré-ovula, é o período da pré-ovulação, que ele costuma ali variar
se eu não me engano, são de 7 a 10 dias antes da ovulação de fato. Se você usar um aplicativo para acompanhamento, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, mas eu uso o Flow e lá ele mostra direitinho quais são os períodos da pré-ovulação. E também você consegue ter uma noção do seu período da TPM, tá? Então vamos lá. A mulher menstrua na lua nova, depois ela tem na lua crescente a pré-ovulação, na lua cheia ela tem a ovulação. Depois da ovulação, que seria a fase da TPM, corresponderia à fase da lua minguante. Então, uma mulher que ela está alinhada com a fertilidade da Terra, ela é chamada de mulher que está no ciclo da lua branca. Isso significa que a menstruação dela, o ciclo menstrual dela, segue direitinho essas fases lunares que eu falei para vocês. E aí, como característica dessas mulheres, são mulheres que estão preparadas, né, para dar nascimentos, dar luz às coisas, ou a uma pessoa, uma criancinha, um bebezinho, se esse for o seu plano, ou a novos projetos. Isso significa que você está aí pronta, o seu ciclo está alinhadinho para fertilizar e dar a luz a novas coisas, a novos projetos, a um bebê, enfim. Depois, a gente tem o ciclo da lua vermelha, né? O que é o ciclo da lua vermelha? São mulheres que, ao invés de elas terem o período alinhado como o ciclo anterior, na verdade elas vão menstruar na lua cheia, né? E elas vão ovular na lua nova. Ou seja, ao invés de elas menstruarem na lua nova, elas menstruam na lua cheia e elas ovulam na lua nova. Isso são mulheres que são pertencentes ao ciclo da lua vermelha. E aí, para essas mulheres, uma característica dessas mulheres, né, que elas trazem energeticamente com elas, são características de serem mulheres curadoras, com energias de cura, podem ser consideradas também como altas sacerdotisas, né, ou mulheres xamânicas. Isso não significa que você deva ser iniciada em um desses processos, mas você traz essas energias com você, tá? Depois, a gente tem o nosso terceiro grupo, que são as mulheres enquadradas ali no ciclo da lua rosa, né? E aí, o que acontece? Nesse caso, a mulher ela vai menstruar na lua crescente. Ela menstrua na lua crescente, diferente da lua branca, que ela menstruaria na lua nova, ela menstrua na lua crescente. E aí, menstruando na lua crescente, significa que ela vai ovular na lua minguante. Tá? Características dessas mulheres que fazem parte desse ciclo da lua rosa são de mulheres que estão prontas para uma transformação. Elas trazem consigo essa energia de transmutação, de transformação energética, seja através de processos energéticos propriamente ditos ou nas ações do dia a dia. São mulheres que talvez carreguem características de serem mais flexíveis, são mais adaptáveis, né? E estão sempre crescendo. O nosso quarto e último grupo são as mulheres do ciclo da lua roxa, tá? Então aqui nesse grupo da lua roxa, essas mulheres elas vão menstruar na lua minguante e elas vão ovular na lua crescente. Tá? E aí, como característica das mulheres que fazem parte desse ciclo da lua roxa, são mulheres que estão sempre em estado de calmaria e tranquilidade. Elas trazem com elas essa característica de tranquilidade, de paz, de calma, de muita serenidade, tá? E aí, o que acontece? Significa que se você se encaixa em um desses grupos, quer dizer que isso nunca mais vai mudar? Olha, eu estou acompanhando o meu ciclo menstrual há alguns meses. E a primeira vez, quando eu comecei a acompanhar eles, eu costumo ter o meu ciclo regradinho. Isso significa que a minha menstruação, ela normalmente sempre vai cair nos mesmos dias. Não significa que ela vai cair sempre exatamente no mesmo dia do mês, mas ela vai cair no mesmo período, ou seja, existem meses que a gente tem ciclos de 30 ou 31 dias, às vezes 28 dias, mas ela sempre vai cair no mesmo período esperado ali dentro dos meus cálculos. Significa que ela é bem regulada. Quando eu comecei a fazer esse cálculo, eu me encaixava perfeitamente no ciclo da lua branca. Era assim certinho. A menstruação caía exatamente no primeiro dia de lua nova.
sabe? É muito bem alinhadinho. Só que conforme foram se passando os meses, eu, no meu processo de autoconhecimento, passando ali por profundas transformações pessoais, eu percebi que esse ciclo começou a dar uma andada. Então agora ele tá já caminhando, está caminhando um pouco, quase ali para o ciclo da lua vermelha, né? Então, assim, eu acredito que não necessariamente você sempre vai estar enquadrada no mesmo grupo, carregando sempre as mesmas características. Pode ser que dependendo da situação na sua vida que você está passando, da transformação, do processo que você está vivenciando, as suas emoções também influenciam muito nisso, você provavelmente vai se enquadrar numa energia diferente, o que vai fazer com que você mude de grupo, né? Eu percebo também que algumas mulheres às vezes sofrem em determinados períodos do mês, né? Isso é uma teoria minha, onde ocorrem atrasos menstruais às vezes muito grandes, né? Então, a minha dica é para que você observe, de repente, quando esses atrasos acontecem, é porque você está passando por uma transformação, às vezes, de princípios, de valores, paradigmas pessoais muito grandes. E aí o seu corpo, ele sente a necessidade energeticamente de se adequar a essa nova fase da sua vida. E eu, né, sei que a lua, ela influencia muito a nossa vida, né, fisicamente, né, porque o nosso planeta, as águas do nosso planeta sofrem influência direta da lua, e isso é fato científico, né, e as nossas águas internas, o nosso corpo, né, também sofre essas influências, as nossas emoções também sofrem essas influências. Então, a minha dica é que você comece a observar mais como que esses ciclos afetam a vida de vocês, como que você se percebe nesse sentido. E aí, uma outra análise, né, que é interessante você fazer, aqui só como um adendo final, é que a lua, né, por ela trazer essa energia mais taciturna, essa energia mais introspectiva, de um modo geral, né? Por mais que nas fases crescentes, na cheia, a gente está falando de realizações, de prosperidade, aquela energia mais expansiva, mas ainda assim a lua, ela é uma energia mais pessoal, né? E então, se você quiser fazer uma correlação das dualidades, das forças de equilíbrio, a gente está falando da energia Yin, que é uma energia mais receptiva. Quando a gente está falando de Yang, que é uma energia mais de movimento, a gente está falando do Sol, né? Então, para você ver como a natureza, né, ela é perfeita. Esses aspectos todos estão relacionados tanto para fora quanto para dentro de nós. Uma última dica aqui para vocês que eu gostaria de deixar é que se você não conhece o meu projeto eSoul, eu vou deixar aqui linkado na descrição direitinho a página para vocês acessarem, que há um tempo atrás, quando eu comecei o meu processo terapêutico, eu criei esse projeto com o intuito de monitorar a minha evolução espiritual. A princípio começou como um diário, né, um blog de diário para eu colocar os meus sonhos, porque eu também acredito que os sonhos eles são sim uma forma poderosíssima de autoconhecimento. E aí, conforme eu fui montando, eu fui sentindo a necessidade de colocar outras coisas, e uma dessas coisas foi colocar ali o meu período menstrual, porque a minha terapeuta trouxe essa visão, né, arquetípica da lua relacionada ao meu ciclo e como que isso me afetava ao longo do meu período. Então foi aí que eu consegui ter esses insights bem bacanas que eu tô trazendo aqui para vocês, obviamente baseado em outros estudos, né, envolvendo magia, envolvendo conhecimento do sagrado feminino. E eu concentro essas informações todas dentro dessa página. Então, para cada mês, para cada ciclo, eu faço o acompanhamento no aplicativo, como eu falei para vocês, para eu ter certinho em dias, né? Qual é o dia certinho de cada fase do meu ciclo. E eu olho, jogo no Google mesmo, qual é a fase da lua hoje, para eu ver certinho se o dia do meu ciclo da ovulação, da menstruação, da TPM, em qual fase da lua está batendo aquele dia e qual foi o sentimento predominante que me deu naquele momento.
Assim, conforme vão passando os meses, eu consigo identificar padrões do meu ciclo menstrual e como que a fase da lua, como que, né, essa energia lunar afeta o meu lado psicológico e emocional e, consequentemente, também para eu me programar. Eu já sei agora que determinados períodos do mês, se de repente eu tiver uma queda energética, ou eu estiver mais sensibilizada, não é só aquela fase famosa que todo mundo fala, né? Que até eu sou até um pouco machista às vezes, quando as pessoas generalizam e banalizam que, ai, fulana tá triste, tá de TPM. Ai, tá mal-humorado, tá de TPM. Ai, tá não sei o que, tá de TPM. Bom, tem mês que no meu período da TPM eu estou me sentindo produtiva. Talvez é alguma coisa, por mais que a fase da lua tá mandando dizer, vai ficar introspectiva, eu não estou me sentindo assim. Às vezes é porque de repente tem algum outro movimento, né, astrológico que está influenciando aquilo, né? Então, quando você coloca isso no papel ou no computador, fica bem fácil de você visualizar e conseguir fazer todas essas correlações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se vocês já conheciam esse tema, se vocês já fazem acompanhamento aí do ciclo de vocês, coloca aí nos comentários. No caso dos homens, né, eu recomendaria, ou aquelas pessoas que não menstruam, homens e mulheres que não menstruam, eu recomendaria que você, mesmo assim, conseguisse fazer uma análise sobre a parte, pelo menos, dos sentimentos. Como que cada fase da lua afeta você. Então, no meu caso, o meu ponto de partida acaba sendo a minha fase do meu ciclo menstrual. Ah, sei que eu vou ovular tal dia, aí eu vou olhar naquele dia da ovulação qual é a fase da lua e como eu estou me sentindo. No seu caso, você pode fazer o inverso, né? Você pode fazer, a lua entrou na fase nova, como eu estou me sentindo nesse dia? A lua entrou na fase cheia, como eu estou me sentindo nesse dia? E você criar esse hábito mensal nas 4 fases da lua, trazendo os arquétipos dela e fazendo um comparativo com você. Será que você está refletindo esses arquétipos? Ou será que você está muito dissonante desses arquétipos e por que isso está acontecendo? Será que é algum outro movimento astrológico do seu mapa astral? Será que é algum tipo de portal que está reverberando na Terra, um portal cabalístico, ou alguma outra energia, ou algum outro aspecto pessoal particular da sua vida que está afetando o seu humor de uma forma diferente do esperado, né? Acho que acredito ser um autoconhecimento muito interessante, é uma outra perspectiva de você agregar mais uma informação, né, para um monte de coisas que a gente pode se desdobrar aqui quando a gente começa a falar sobre autoconhecimento aplicado para a nossa vida. Então é isso. A gente se vê então no nosso próximo vídeo, que vai ser na segunda divinatória. Se tudo correr bem, estaremos aqui novamente com um vídeo para vocês. E aproveito também para já te fazer um convite. Toda quarta-feira a gente faz uma live aqui no canal, que é a Quarta da Vibração, para a gente falar sobre um tema e aí depois elevar a nossa vibração em prece para nós, para o planeta. É bem gostoso, bem legal, costuma demorar 30 minutinhos, é super rapidinho. Toda quarta-feira às 21 horas, tá bom? Fica aí o convite para você. Não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo para ajudar o YouTube a recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Deixe aí nos comentários então se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima. Beijos de luz, tchau!